Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Prazer muito grande saber que você está com a gente aqui na Rádio UNAMA 105.5. Você que também está nos acompanhando pelo radios.unama.br. Você vai acompanhar toda a nossa programação. Aliás, a Rádio UNAMA está com um site novo, vale a pena conferir, radio.unama.br. E ao mesmo tempo você que nos acompanha ao longo da semana no nosso Globecast, aí pelo seu tocador de podcast, seja no Deezer, no Spotify, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Como eu sempre digo, é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. Aliás, o curso de Relações Internacionais é pioneiro aqui na UNAMA. É a primeira universidade que forma o curso de Relações Internacionais, é aqui na nossa universidade, e o nosso programa vai começar agora neste sábado, especialmente para você ficar acompanhando temas internacionais. Então eu quero logo apresentar a nossa equipe de locutoras hoje comigo no programa, a começar da acadêmica do 8º semestre, Maiara Batalha. Bom dia, Maiara. Bom dia, professor Mário Tito, bom dia a todos os ouvintes e bom dia para a nossa entrevistada de hoje. Eu queria mandar um grande abraço para Gisele Silva, que vem acompanhando a gente lá pelo Threads. Legal. Quem também está com a gente é a acadêmica do 4º semestre, Laura Coelho. Bom dia, Laura. Bom dia, professor. Bom dia, ouvinte. Bom dia a todos que estão aqui no estúdio com a gente. Eu queria mandar um abraço para nossa seguidora do Twitter, a Alice Castellani. Muito obrigado. Olha só, a Laura vai ficar com a gente, que está compondo também a nossa equipe de locutoras hoje, acadêmica do 2º semestre, Giovana Palheta. Bom dia, Giovana. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia, equipe. Bom dia, ouvintes. E muito bom dia, nossa entrevistada. Hoje o abraço é para a nossa seguidora do Instagram, Helena Oliveira. Muito legal, o programa está recheado de muita informação hoje, temos participação ao vivo da nossa equipe de externa, mas o programa de hoje faz referência ao dia 16 de outubro, quando nós comemoramos o Dia Mundial da Alimentação, e não poderíamos deixar de falar sobre esse tema tão relevante, tão importante, para a gente compreender exatamente esse direito que é negado, que é exatamente a alimentação. E vamos falar sobre o alimento como direito humano fundamental, e comigo aqui nos estúdios está a nossa convidada, a Bruna Machado. Ela é mestranda em Direito, Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional pelo CESUPA, é pós-graduanda em Direitos Humanos, Cidadania Global e Responsabilidade Social, além de possuir pós-graduação em Direito Penal e Criminologia pela PUC do Rio Grande do Sul. Além disso, ela é bacharel em Direito pela Universidade Fevale e atualmente é advogada. Bruna, que prazer de receber aqui nos estúdios. Bom dia, muito obrigada pelo convite. E eu espero poder contribuir com um pouquinho sobre esse assunto que eu gosto muito. E é uma temática super importante, né? A gente falar da necessidade de discutir a questão da alimentação como direito, considerando que no mundo você tem 8 bilhões de habitantes e desses 1 bilhão quase tem algum tipo de insuficiência alimentar e nutricional, né? É muito interessante a gente pensar sobre a insuficiência alimentar, porque quando a gente pensa no direito à alimentação, a gente pensa geralmente no acesso à alimentação. Perfeito. Mas a gente não precisa pensar tão somente ao acesso, mas a qualidade do acesso à alimentação. Porque a desnutrição não quer dizer que a pessoa não tem acesso, mas é a qualidade alimentar que ela está tendo. Então a gente tem que pensar num contexto um pouco mais amplo, além daquele de não estou apenas fornecendo alimento à população, mas que tipo de alimento a gente está fornecendo. Muito bem, a Bruna vai estar com a gente aqui no programa Globalizando. A gente faz isso, né? A gente bate uma bola aqui, conversa, bate um papo, mas a nossa viagem musical não pode faltar. Aliás, é o diferencial do nosso programa, né, Maiara? Exatamente, professor, como o senhor falou, a gente tem um diferencial aí pro nosso ouvinte, que é a nossa playlist, né? E a de hoje conta com músicas de países que mais garantem alimento como direito humano fundamental. E para isso a gente já começa com a Suíça, né? Que em 1992 ratificou o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, reconhecendo no âmbito internacional que o direito à alimentação é parte dos direitos humanos. E para isso a gente vai ouvir agora Stephanie Heinzmann com Ain't No Way. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Acabamos de passar pela Suíça, né? Ouvindo aí Ain't No Way da cantora Stephanie Heinzmann. Em 2023, o Parlamento do Cantão de Genebra aprovou uma emenda constitucional que tornou o direito à alimentação um princípio fundamental em resposta ao aumento da insegurança alimentar após a Covid-19.
Globalizando. Fique por dentro. O Brasil voltou ao mapa da fome em 2021, em decorrência dos impactos da pandemia e do enfraquecimento das políticas sociais voltadas à segurança alimentar das famílias mais vulneráveis. Em 2025, com a implementação do Plano Brasil Sem Fome e o fortalecimento da agricultura familiar, o país conseguiu reduzir os índices de subnutrição e sair novamente do mapa da fome da ONU. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos hoje conversando com Bruna Kleinkauf de Machado. Ela está respondendo para a gente sobre a questão do direito humano à alimentação. E tem uma pergunta, Bruna, muito interessante aqui do Igor Costa, querendo lhe saber pelo Twitter: quais são os desafios atuais para a efetiva implementação das políticas públicas de erradicação da fome no Brasil? Então, essa pergunta eu acredito que ela é bem complexa, porque são diversos desafios que a gente tem para enfrentar. Então, é bem difícil a gente elencar de uma maneira direta alguns. Mas, ao meu ver, e pelo que eu estudo, a gente tem que pensar nas desigualdades sociais. Sim. Principalmente desigualdade de renda e acessos. Porque, por exemplo, o Brasil tem um salário mínimo, mas a gente sabe que o poder de compra em diversos estados não é o mesmo. Então, a gente que vive a realidade aqui do Pará sabe que um salário mínimo não rende o tanto que rende em São Paulo, o tanto que rende no Rio Grande do Sul, o tanto que rende no Rio de Janeiro. Ou seja, a gente tem um poder de compra muito diferente, um acesso muito diferente. Políticas públicas que façam, de fato, a agricultura familiar ser fomentada de uma maneira efetiva, sim, que façam que a gente tenha o acesso a alimentos de qualidade, também é importante. Então, não é só o que fazer, mas como fazer. Porque nós não podemos pensar somente em sair do mapa da fome, mas a gente tem que se manter fora do mapa da fome. Tem uma coisa interessante, né? E também não basta, enquanto tiver gente passando fome, a gente pode ter saído do mapa da fome, a gente não erradicou a questão da fome, não é isso? Exatamente. Por exemplo, eu acredito que não adianta tu fornecer, por exemplo, cestas básicas, e a partir do momento que tu parar de fornecer, essa família também vai parar de... vai voltar para o mapa da fome. Ou seja, tu tem que fornecer maneiras com que as pessoas saiam, né, dessa situação por elas, ou seja, tu tem que começar com uma política pública que ela se mantenha a longo prazo. Perfeito. Não é só apenas resolver o problema de imediato, tu tem que pensar em uma solução que seja a longo prazo. Eu acho interessante, por isso, quando a gente estuda o programa Fome Zero, percebe que é uma política que ela é transversal, então ela não é só a distribuição do alimento, ela vai trabalhando uma série de outras atividades cuja efetividade acaba sendo nesse sentido, né? Exatamente, a gente tem que pensar na questão econômica também. Sim, quando claro. A gente fala da agricultura familiar, a gente está girando a economia local também, para que essas pessoas tenham autonomia para sair do mapa da fome. Não basta apenas a gente fornecer uma cesta básica, a gente tem que fornecer a autonomia para que essas pessoas fiquem fora do mapa da fome. Muito bem, a Bruna está com a gente aqui no programa Globalizando, e a gente está conversando sobre essa questão do direito humano à alimentação, e a Giovana Palheta vai nos conduzir para um outro país agora, para nossa playlist, não é isso, Giovana? É isso aí, nossa playlist de hoje já passou pela Suíça e agora a gente vai passar pela Bolívia, que na 58ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU reforçou seu compromisso com as mulheres rurais e com o direito à alimentação, fundamental para garantir a segurança alimentar global. Para representar esse país, ouviremos Lu de la Tower com Runaway. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Giovana, nós passamos pela Bolívia, não é isso? Exatamente, acabamos de ouvir Lu de la Tower com Runaway. Falando nisso, organizações da sociedade civil têm cobrado maior eficácia nas ações governamentais para garantir cada vez mais o acesso da população boliviana à alimentação. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com Bruna Kleinkauf aqui no programa Globalizando, discutindo sobre a questão da alimentação como um direito humano básico. A Carolina Souza lhe pergunta no Facebook. Obrigado, Carol. Quais foram os principais resultados sociais e econômicos alcançados pelos programas de combate à fome nas últimas décadas? Nas últimas décadas, a gente saiu do mapa da fome da ONU, né, 2 vezes. Isso. Saímos, entramos e saímos de novo. Então, esses programas, como por exemplo, que está atualmente em vigor, que é o Brasil Sem Fome, né? Eles
tem uma perspectiva muito interessante, porque eles trouxeram resultados de fomentar a economia local dos pequenos agricultores e também de trazer mais segurança alimentar para a população local. Por exemplo, tem algumas políticas públicas que eu acho bem interessante, de que pequenas escolas devem comprar, ou creches, enfim, né, comprar apenas, dar prioridade para comprar os alimentos da agricultura familiar. E isso eu acho uma política muito interessante. Por quê? Porque tu está garantindo um alimento às crianças, né, da comunidade, tu está fomentando a economia local e está tudo girando ali em torno, né, de um crescimento conjunto. E, Bruna, e garante também um alimento que seja saudável, né? Que você não recorre a ultraprocessados, etc. Exatamente, porque se a gente for para pensar, por exemplo, eu fiz uma pesquisa de campo 2 anos atrás numa aldeia indígena lá de Oriximiná, de Santarém. E a gente tem o direito à merenda escolar. Claro. Só que como essas aldeias são remotas, é diferente de tu pensares numa perspectiva de Belém, que tu consegue ter o leve trás todos os dias, né? E o que aconteceu com essa comunidade? Eles levaram como merenda escolar enlatados. E essas crianças ficaram doentes. Meu Deus. Porque eles não estão habituados. Ou seja, não adianta a gente, como eu sempre vou enfatizar durante o programa, não adianta dar o acesso ao alimento se este alimento não for de qualidade. Interessante. Isso é a segurança alimentar. Perfeito. Eles tiveram que reformular essa questão dessa política para trazer alimentos que de fato essas crianças estavam habituados e que essa comunidade estava habituada, e o problema foi sanado. Mas de primeiro momento foi feita uma política pública que no final das contas virou um problema maior ainda. Então, na verdade, é uma questão de... Por isso que se fala, né? Insegurança alimentar e nutricional. É o que se come, na verdade, a qualidade do que se come. Muito boas essas reflexões aqui no programa Globalizando de hoje. E eu gostaria de sempre dizer que você pode participar. Nós estamos ao vivo aqui no @pglobalizando no Instagram. Um abraço pra galera que nos acompanha no Instagram. Vamos pra terceira etapa da viagem musical, Laura Coelho. Vamos. Agora a gente vai pro México, onde o direito à alimentação está garantido no 4º artigo da Constituição, que determina que o Estado deve assegurar o acesso a uma alimentação nutritiva e de qualidade. E para representar o México, a gente vai ouvir O Amor à la Mexicana, de Thalía. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Nossa viagem musical tá muito sensacional. Hoje nós fomos para o México, não é isso, Laura? Isso mesmo, professora. Acabamos de ouvir Amor à la Mexicana, de Thalía. O governo mexicano, ele implementa diversos programas sociais para combater a fome, mas muitas comunidades rurais ainda enfrentam desafios relacionados à insegurança alimentar. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos falando hoje sobre o direito à alimentação como um direito humano fundamental básico, a garantia, a defesa, a promoção desses direitos com Bruna Kleinkopf. E a gente está conversando sobre essa questão porque, de alguma forma, a pesquisa que ela vem fazendo, inclusive lá no Cesupa também, no grupos de defesa, falando de direitos e direito à alimentação, é bem interessante, inclusive nas pesquisas que vocês apresentaram no Congresso Brasileiro de Direito Internacional. O Lucas Gomes, no Instagram, lhe pergunta o seguinte, obrigado, viu, Lucas? Quais ações governamentais e coletivas são mais urgentes hoje para garantir que o alimento continue sendo um direito humano e não um privilégio? A gente tem que pensar, de novo, que não tem uma solução mágica. Eu acredito que é sempre um conjunto de pensamentos para que a gente implemente. Porque uma política pública é isso. É tu diagnosticar um problema, tu pensar numa solução, executar essa solução e depois monitorar para ver quais são os resultados, né? Então, mas eu acredito que hoje as ações mais urgentes seriam para a gente ter o acesso à alimentação como um direito humano e não como um privilégio, são exatamente essas políticas públicas pequenas, locais, porque a gente não pode pensar numa política pública única. A gente tem que regionalizar, isso é uma coisa que eu sempre vou enfatizar. É uma política pública para comunidades quilombolas, é uma política pública para as comunidades que vivem em Belém, é uma política pública para quem mora no centro do país, para quem mora no sul do país, porque temos, como eu falei, o Brasil é um território muito grande, é muito vasto, então temos culturas diferentes, acessos diferentes. Por exemplo, não adianta a gente pensar em fazer uma política que vai distribuir açaí para o Brasil todo. Não faz sentido, porque é uma agricultura local aqui do norte. Assim como lá no Rio Grande do Sul, que é
que é minha terra natal, a gente não tem esse acesso. Então, a gente tem que pensar nisso. São culturas alimentares diferentes. Então, a gente tem que respeitar essas culturas alimentares e a gente tem que respeitar também, principalmente, a agricultura familiar local. Perfeito, de tentar enfatizar exatamente isso. Comunidades locais, para que haja também o crescimento econômico, para que haja independência econômica. Você falou uma coisa tão legal. Eu tive a oportunidade de escrever um capítulo de um livro da Repam que me solicitaram para falar exatamente o que você falou, como regionalizar. E eu escrevi um texto chamado Amazonizar as políticas públicas de combate à fome. Porque, de fato, você tem que adentrar na cultura alimentar daquela região e não impor padrões de alimentação que vão ser prejudiciais para a saúde, né? Exatamente. O que acontece? A gente tem que pensar em padrões alimentares também que são básicos, né? A gente sabe que, de maneira geral, na nutrição a gente tem carboidratos, proteínas e gorduras. Certo. Então, esse mínimo a gente tem que fornecer. Certo. Porém, a gente também tem que pensar na cultura, né? Perfeito. Não adianta tu querer incluir uma alimentação única para um país que é o Brasil, quando, na verdade, tu não vai ter nem esse acesso. A gente tem as frutas da estação, a gente tem a agricultura que varia, né? Os valores também, então tu tem que ver o que está mais em conta, o que compensa mais também para que renda mais Muito esse dinheiro, né? Então, a gente tem várias perspectivas que não tem como tu criar uma política pública única e dizer esse é o caminho perfeito. Não, criam soluções, monitoram essas soluções e vê o que está funcionando, o que tem que ser adequado. Bruna Kleinkauf aqui no programa Globalizando de hoje. Vamos para mais um quadro do programa Globalizando. Globalizando nas ruas. Olha, o nosso Globalizando não para, exatamente nós temos esse quadro Globalizando nas ruas, porque a gente vai exatamente para as ruas da cidade. Temos uma equipe de externas que sempre vai trazer informações de qualidade para você a como está acontecendo no momento. Sobre isso eu quero chamar o nosso produtor Gabriel Reis. Bom dia, Gabriel, onde é que você está? Bom dia, professor Tito. Bom dia, pessoal do estúdio. Bom dia, ouvinte Globalizando. Hoje, nessa manhã linda, estou aqui no Ver o Peso, acompanhando o evento da Semana Mundial da Alimentação dos alunos de nutrição da UNAMA Alcindo Cacela. Eu estou com Lorena Furtado Falcão, professora dos cursos da saúde da UNAMA, nutricionista graduada pelo Centro Universitário do Pará, tecnóloga em gastronomia pela Universidade da Amazônia, mestre pelo Programa de Ensino em Saúde na Amazônia, pela Universidade do Estado do Pará e pós-graduada em Comportamento Alimentar pelo Instituto de Pesquisa, Ensino e Gestão em Saúde. Ela vai nos contar um pouquinho sobre os eventos que ela está coordenando sobre a Semana Mundial da Alimentação e mais sobre esse assunto. Bom dia, professora, é uma honra. Bom dia, ouvintes do Globalizando. Aqui sou a Lorena Falcão, sem voz hoje. Professor Mário Tito, todo mundo do estúdio, tudo bem com vocês? Então, professora, eu queria fazer a pergunta com relação dessa atividade de hoje com a programação da Semana Mundial da Alimentação. Olha, Gabriel, essa semana foi incrível, uma semana intensa, mesmo após o Sírio e com o dia dos professores. Os alunos do curso de nutrição compareceram em peso. Essa atividade hoje, ela está voltada para os alunos do 4º semestre, que fazem 2 disciplinas importantíssimas para a nossa experiência com a alimentação, que é a microbiologia dos alimentos e a técnica dietética. Então, a gente veio para cá discutir essa relação do alimento, da cultura alimentar, das formas de consumo, relacionando com a nossa vivência da sala de aula, do laboratório, para a vida do dia a dia das pessoas. Perfeito, professora. E também, sobre esse assunto, eu queria perguntar como práticas alimentares tradicionais podem ser usadas como estratégia de promoção da segurança alimentar em locais. Olha, importantíssimo a gente pensar nisso, né? Porque a gente precisa preservar os nossos modos de comer, a nossa forma de preparo, a forma como a gente usa o tucupi, como a gente usa o jambu, o camarão, o pescado, porque a gente consegue, nos modos, né, mais íntegros do alimento, a utilização e o aproveitamento integral do alimento, da carapaça, do pescado, da carne como um todo, apropriar todos os fatores nutricionais, antioxidantes. Então, assim, a gente precisa preservar esses saberes e isso garante comida na mesa, comida de qualidade, comida de verdade. Excelente, professora. Muito interessante saber sobre esse assunto. E bom, gente, essa foi a externa de hoje aqui no Ver o Peso, com a participação da professora Lorena Falcão, trazendo informação sobre esse evento que aconteceu lá na UNAMA Alcindo Cacela com os estudantes de nutrição. Meus agradecimentos, professora, foi um prazer. Eu adoro participar do Globalizando. Um beijo para todo mundo. É com você, Mário Tito.
Sensacional a tua conversa com a professora Lorena, inclusive já veio tantas vezes aqui no Globalizando, ela que também tem um programa na Rádio Nama, que é o Café com Pupunha. Muito obrigado, professora Lorena, obrigado, Gabriel. Vamos para a quarta etapa da viagem musical. Vamos para onde, hein, Mayara? Professor, nossa playlist já passou pela Suíça, pela Bolívia e pelo México, e agora a gente vai para Portugal, né? Onde o alimento é um direito humano garantido por leis e também é fomentado por políticas públicas. Entretanto, ainda existem desigualdades no seu acesso. Para representar o Portugal, ouviremos agora Vamos com Tudo, de David Carreira, feat. Ludmilla. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Vamos com tudo, assim que terminou essa música agora, Mayara. Exatamente, professor. Acabamos de escutar essa música de David Carreira, feat. Ludmilla. Em Portugal, né, programas como o Banco Alimentar e as cantinas sociais ajudam famílias em dificuldades. Ainda assim, é necessário reduzir desperdício e promover hábitos alimentares saudáveis. É isso mesmo, eu quero sempre dizer que você pode acompanhar os bastidores do nosso programa aqui no Instagram, no @pglobalizando. Estamos tendo uma conversa muito interessante nos bastidores. Se quer saber além do que está ouvindo na rádio, corre lá pro Instagram e acompanhe a gente. Tem uma conversa de qualidade também. Estamos terminando o primeiro bloco do programa. Giovana, para onde nós vamos no próximo bloco? Aqui a tendência é sempre melhorar, Mário Tito. O Globalizando ainda vai viajar muito no próximo bloco e nós vamos passar pela África do Sul, Equador, Argentina e, obviamente, o Brasil. E você está no programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Daqui a pouco nós voltamos, após o nosso apoio cultural. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Este é um programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Eu sempre lembro isso para dizer para você que a gente está desde quase 10 anos no ar. Aliás, 10 anos, não, 13 anos no ar. Na verdade, em 2026 a gente vai fazer 13 anos no ar. Começamos em 2013, em fevereiro de 2013, e a gente vai chegar, assim, aos 13 anos. E nesse programa estamos conversando sobre alimento como direito humano fundamental. A nossa convidada é a Bruna Kleinkauf Machado. Ela é mestranda em Direito, Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional pelo CESUPA, é pós-graduanda em Direitos Humanos, Cidadania Global e Responsabilidade Social, possui pós-graduação em Direito Penal e Criminologia pela PUC do Rio Grande do Sul e também é bacharel em Direito pela Universidade Fevale e atualmente é advogada. Queria aproveitar e mandar um abraço grande, muito grande para a professora Natália Bentes, lá do CESUPA, minha amiga, gosto demais do trabalho dela, acho uma pessoa, uma profissional de altíssima qualidade. Já vou voltar a falar sobre o trabalho da professora Natália. Antes de continuar conversando com a Bruna, nós vamos de música no programa. Quem vai retomar a viagem musical, Laura? Professor, o nosso programa de hoje, ele traz músicas de países que mais se destacam na garantia do alimento como um direito básico fundamental. Na África do Sul, a Constituição de 1996 reconhece a alimentação como um dos direitos fundamentais, apoiada por programas e políticas públicas voltadas para assegurar esse princípio básico. E para representar a África do Sul, ouviremos Flashlight Ground com a música Black Girls. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa, nós viajamos pela África do Sul, não é isso, Laura? Exatamente, professora. Acabamos de ouvir Flashlight Ground com a música Black Girls. E assim, existem diversos motivos que dificultam a efetivação completa do direito à alimentação, como as desigualdades socioeconômicas e os impactos das mudanças climáticas do país. Globalizando. Fique por dentro. A sociedade civil molda ativamente as políticas de segurança alimentar por meio de sua atuação em conselhos como o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, inserindo demandas sociais na agenda pública. Sua influência histórica foi determinante na criação das políticas nacionais, sendo esses avanços dependentes da manutenção de espaços com poder decisório real. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando com Bruna Kleinkauf sobre a questão do direito à alimentação, direito básico, em função do dia 16 ter sido o Dia Mundial da Alimentação, 80 anos da FAO, inclusive, houve toda uma cerimônia na FAO. Aliás, a FAO é uma das organizações internacionais cuja sede não está nos Estados Unidos, está em Roma, e essa discussão foi muito interessante. O presidente Lula esteve lá falando da Aliança Global contra a Fome, também o Papa Leão XIV
2014 esteve lá nesse evento na FAO, e é bem interessante discutir essa questão da alimentação como uma questão de justiça e de direito. É o que nós estamos fazendo aqui no programa Globalizando. A Bruna, tem a Matheus Santana, está nos perguntando pelo Instagram. Obrigado, viu, Matheus? Como é que os movimentos sociais podem contribuir para a construção de um sistema alimentar mais justo e sustentável no país? Os movimentos sociais, eles contribuem para que a gente fomente a agricultura, né, de uma maneira mais localizada, como, por exemplo, a gente tem, né, a questão da reforma agrária, que a gente debate muito, né. Então, o que acontece? Essas iniciativas, elas fortalecem a solidariedade, né, e por meio dessas políticas locais, desses movimentos, a gente pode fazer com que tenham conscientizações mais específicas. Por exemplo, a questão que eu estava debatendo nos bastidores, ao desperdício, essa conscientização ao desperdício, essa conscientização de como os alimentos são importantes, relevantes, e também para a gente fomentar, que nem eu falei, a economia local, né? Para que a gente tenha um acesso melhor. Essas feiras locais, por exemplo, Feira do Produtor, Rural, são iniciativas muito interessantes. Por quê? Porque além de fomentarem a economia, porque o preço que o produtor vende nessas feiras geralmente é mais elevado do que ele venderia para uma grande rede, e também a pessoa que compra por um preço menor. Perfeito. Então, tu tem um acesso com mais qualidade e um preço mais justo também. Você falou aí a questão da reforma agrária. Eu, como servidor do INCRA, sempre vejo isso, a reforma agrária, como uma política pública fundamental para o país. Não é apenas a divisão da terra, mas fazer com que a terra seja produtiva. E é uma coisa interessante, né? Você não pode pensar a alimentação sem uma união entre o agrário, o agrícola e o ambiental. Nós falamos aqui no bastidores, né? Exatamente. E a gente pensa também nessa questão da reforma agrária na seguinte perspectiva: os grandes produtores, eles estão focados no lucro. Exato, não na qualidade. Boa. Então, a maioria dos alimentos de qualidade aqui do Brasil não ficam no Brasil, eles vão para fora. Perfeito. Então, a gente não está tendo acesso, a gente está produzindo, mas a gente está exportando porque é mais lucrativo. Tu sabe o que é interessante? Teve um período aqui, há 2, 3 anos atrás, a gente reclamava e continuava reclamando, o preço do óleo da soja chegou a 12, 13, 14 reais do litro, né? E nós somos produtores de soja. E a gente se pergunta, mas por quê? É porque a soja vai para fora, ela não se transforma em produto aqui para nós, do óleo, por exemplo. Então isso mostra a desigualdade do processo, né? Exatamente. Por exemplo, o café. O Brasil é um grande produtor de café, mas o café de qualidade não fica no Brasil. Aqui, exatamente. Vai para fora. Então, se tu quer um café brasileiro de qualidade, tu não vai encontrar no Brasil, tu vai encontrar fora do Brasil. Então, isso tem que... Não basta produzir alimento, não basta produzir commodities, ou seja, produzir para fora, mas tem que produzir para o mercado interno, né? Exatamente. Então, essas políticas públicas que fomentem essa economia local são muito interessantes para que a gente tenha acesso, de fato, a essas produções de qualidade. Muito bem, Bruna Klankauf aqui no programa Globalizando de hoje. A Rose Ribeiro está com a gente aqui no Instagram. Muito obrigado pela sua participação. @pglobalizando no Instagram. Estamos ao vivo. Vamos para mais um quadro. Vamos sair daqui dos estúdios agora. Globalizando nas ruas. Nós não paramos um minuto sequer, o Globalizando está o tempo todo ativo. Continuamos com o nosso produtor, o Gabriel Reis, que está lá no Ver o Peso. Bom dia de novo, Gabriel. Bom dia novamente, Tito. Bom dia, ouvinte Globalizando. Hoje aqui, acompanhando o evento da Semana Mundial da Alimentação dos alunos de nutrição da UNAM Alcino Cacela. Agora estou aqui com o Andrei Sacramenta, professor do curso de nutrição e doutor em saúde pública e segurança alimentar. Biólogo, zootecnista, especialista em docência no ensino superior, mestre e doutor em saúde pública e segurança alimentar pela UFPA e Universidade de Pisa. Professor, é um prazer. Prazer também, viu? Uma honra estar aqui com vocês, com os ouvintes da rádio, poder falar com todo mundo, especialmente aqui, direto do Ver o Peso. Perfeito, professor. E eu queria perguntar qual a importância desse evento para o conhecimento dos alunos aqui dessa área de nutrição, aqui nesse local? Então, nós temos uma semana muito especial. No dia 16 de outubro, ele é escolhido como sendo o Dia Mundial da Alimentação. Isso foi uma escolha da ONU, da FAO. Então, escolher o Ver o Peso é um momento um local muito interessante. Porque, assim, falar de alimentação, falar sobre biodiversidade, acaba que o Ver o Peso passa a ser um excelente representativo de tudo isso, né? Dessa biodiversidade que nós temos aqui na Amazônia. Tem de tudo um pouco aqui. Então, estar aqui é uma imersão prática realmente para falar de alimentos. Perfeito, professor. E eu queria também perguntar por que vocês escolheram esse local aqui exatamente para essa programação desse pessoal de nutrição? Perfeito. Nós temos alunos do 4º semestre.
Nesse semestre, especialmente, eles estão tendo acesso a microbiologia e técnica dietética. E aí falar sobre segurança alimentar é falar sobre ter acesso à alimentação. O Ver o Peso, ele representa isso. Tem de tudo um pouco. Tem água, tem vegetais, tem produtos de origem animal. Então a biodiversidade daqui é fantástica, ela representa muito isso, esse ambiente amazônida no qual nós tanto representamos. Trazer os alunos de nutrição para cá é mostrar o que a UNAMA tem a oferecer. É a biodiversidade presente, é a vida sendo realmente apresentada com a alimentação, que é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Muito interessante, perfeito, professor. Então, gente, foi essa externa aqui acompanhando os alunos de nutrição aqui no evento da Semana Mundial da Alimentação, aqui no Ver o Peso. Esse foi um prazer, professor. Eu que agradeço, é sempre uma honra poder falar com vocês. É com você, Mário Tito. Muito obrigado, Gabriel. Sensacional a tua conversa também com os professores do curso de nutrição, os alunos que estão no Ver o Peso. Isso se chama extensão universitária, sair da sala de aula, levar o conhecimento produzido dentro de sala para a comunidade e aprender com a comunidade para trazer para a produção de conhecimento dentro da universidade. Sensacional. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado aos professores que se dispuseram a falar com a gente aqui no programa Globalizando de hoje. Sexta etapa da viagem musical. Giovana Palheta, com você. A nossa viagem musical de hoje já passou pela Suíça, Bolívia, México, Portugal e África do Sul. E agora vamos passar pelo Equador, cuja Constituição está em vigor desde 2008 e é considerada uma das mais progressistas do mundo, reconhecendo a alimentação adequada como direito fundamental. Para representar esse país, ouviremos Renkai com a música La Verdad. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa. Giovana Palheta, fomos para o Equador. Exatamente, acabamos de passar pelo Equador e apesar das diversas políticas e programas para a efetivação desse direito, que é o direito à alimentação adequada, ainda persistem diversos desafios ligados às mudanças climáticas e à vulnerabilidade agrícola. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Bruna Kleinkopf está com a gente aqui no programa Globalizando de hoje. Estamos falando sobre a questão do direito à alimentação. A partir do dia 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação, falando um pouco dessa insegurança alimentar e nutricional, falando de soberania alimentar. Temos participação dos nossos ouvintes, vamos acompanhar. Oi, bom dia. Estou assistindo agora neste momento o programa Globalizando, programa incrível. E eu gostaria de saber como programas como Fome Zero e Brasil Sem Fome impulsionam o combate à fome e a promoção da dignidade humana. Então, atualmente, lançado em 31 de agosto de 2023, a gente tem uma política pública que é o Brasil Sem Fome, que é uma estratégia do governo federal para tirar o Brasil do mapa da fome. E essa estratégia deu certo, porque o Brasil, de fato, saiu do mapa da fome. E no dia 10 deste mês, foi lançado pelo IBGE, inclusive dados atualizados, de que não apenas, mas 13,2% do Brasil ainda tem insegurança alimentar. Ou seja, é um índice relativamente baixo, pela extensão territorial. Exato. E pela desigualdade social que a gente vive. Para quem chegou a 33 milhões há 3 anos atrás. Exatamente. Foi uma política pública que realmente funcionou. O que acontece? Esse programa ele é bem interessante porque ele não busca somente sanar o problema de imediato, como a gente estava discutindo ao longo desse programa, O que ele busca? Ele busca o acesso à renda, a redução da pobreza e a promoção da cidadania. Ou seja, ele reduz a fome de imediato, porém ele faz com que essa redução se mantenha, para que as pessoas de fato tenham condições de se manterem com acesso à alimentação. E não só, como a gente discutiu também, não só a alimentação, mas a qualidade nutricional dos alimentos, Então, ele fomenta essa questão da produção local e tem várias perspectivas e várias coisas interessantes. Ele distribui cestas básicas. O Brasil Sem Fome também fomenta muito a questão da agricultura local, como a gente já vem debatendo, sabe? E é bem interessante ver essa perspectiva, porque em apenas 2 anos a gente saiu do mapa da fome e reduziu para 3,2%.
sendo que a nossa economia não está assim, ainda tão fomentada como... A gente ainda vive os impactos da pandemia, né? Então... Você sabe que quando você fala isso, eu fico me perguntando, se chegasse isso na capilaridade dos municípios, seria muito mais ativo. Como, por exemplo, a saúde já é descentralizada, o recurso vai para o município, então poderia se chegar também à descentralização do recurso lá no município, porque aí você vai poder atender com mais perfeição as pessoas, né? Com certeza. A gente vê isso nas escolas, né? Na questão das merendas escolares. Exato. Mas geralmente essas políticas são nas escolas municipais. Exato. Não alcançam as estaduais, federais, enfim. Então são questões bem interessantes e reflexões que a gente tem que fazer, né? Muito bem. A Bruna está com a gente no programa Globalizando de hoje e a Mayara Batalha também está com a gente, vai conduzir o nosso aviãozinho da playlist. Vamos para onde, hein, Mayara? Agora o aviãozinho da playlist vai pousar na Argentina, né, onde o direito da alimentação também é assegurado pela Constituição, no artigo 75, e incorpora tratados como a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Para representar o país, ouviremos Prófugos de Soda Stereo. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa, não é isso, Mayara? Argentina, né? Exatamente, professor. A gente acabou de escutar Prófugos de Soda Stereo. Para garantir o alimento, o governo argentino implementa políticas públicas como o Programa Argentina contra a Fome, voltado para o acesso a alimentos nutritivos. Contudo, a pobreza e a desigualdade ainda demandam esforços para assegurar plena realização desse direito. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. Hoje quem vai apresentar o Site Internacional da Amazônia sou eu mesmo, e eu sempre digo que o projeto de extensão Globalizando tem quase 13 anos. Também temos outro projeto que é o Site Internacional da Amazônia, também está fazendo 13 anos, e a produção é dos nossos alunos de Relações Internacionais. Se chama Internacional da Amazônia exatamente porque nós queremos que seja o olhar dos internacionalistas amazônidas para o mundo. O site é organizado em vários quadros, entre os quais artigos acadêmicos, onde os alunos escrevem artigos, mini-artigos para o site. A Amazônia em Foco, onde, como o próprio nome diz, a gente foca na Amazônia e seus problemas de todos os tipos e também suas soluções. Apresenta, inclusive, os pesquisadores que estão trabalhando em prol da Amazônia. Temos resenhas de filmes, de séries, pensamentos internacionalistas. Inclusive, nesta semana, nós tivemos um artigo acadêmico que foi sobre o alimento como direito humano fundamental, da própria Tayla Amaral. Depois tivemos uma resenha de um filme bem legal, o B-Movie, a história de uma abelha, muito legal também, com todas as abordagens internacionais. A personalidade foi com o nosso palestrante da palestra magna de abertura da Ciono, o professor Dalvison Belém Lopes. Aliás, aproveito para falar que segunda, terça e quarta estaremos fazendo a Ciono, a simulação de organizações internacionais, que já é uma tradição no curso de RI, é um projeto nosso, do próprio curso, 18 anos que nós realizamos a nossa Ciono, e aí o professor Dalvison vem aqui falar sobre a crise do multilateralismo. E no Amazônia em Foco, nós tivemos um artigo muito legal sobre a Panamazônia e o narcotráfico, sob uma perspectiva de securitização internacional. Então, o site Internacional da Amazônia está nas nossas redes sociais, Internacional da Amazônia com 2 As, coms.com é o endereço do site. Nossas redes sociais Inter da Amazônia, no Instagram e no X. Muito bem, esse é o nosso quadro do site Internacional da Amazônia. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com a Bruna Kleinkauf aqui falando sobre o direito internacional, a questão do direito internacional, não, direito à alimentação. E o João Silva lhe pergunta o seguinte: qual a importância da reforma agrária no Brasil e como isso pode contribuir pela luta contra a insegurança alimentar no país? Então, essa pergunta é bem interessante porque a gente já debateu sobre a reforma agrária, né, durante o programa. A gente pensar que a reforma agrária é o quê? A gente trazer a redistribuição das terras a fim de que a agricultura familiar seja mais fomentada. Isso. Fomentando a agricultura familiar, a gente está fomentando de uma maneira mais específica a economia, porque essas populações conseguem desenvolver melhor. Além disso, os alimentos que a agricultura familiar fornece geralmente têm mais qualidade nutricional. Então, o que acontece? As comunidades locais se beneficiam com mais qualidade e preço, porque as grandes indústrias do agro geralmente importam, porque é mais lucrativo. Exato.
E a questão da reforma agrária prega o quê? Agricultura familiar. E a agricultura familiar não tem essa perspectiva de exportar, porque não tem essa quantidade necessária para isso. Então, a gente ficaria com a economia local girando e uma alimentação de qualidade, sem agrotóxico, que é uma coisa muito interessante também, sabe? E o que você está falando vem ao encontro de um conceito que eu acho até mais importante, que complementa a segurança alimentar e nutricional, que é o de soberania alimentar. Soberania é exatamente isso, você pegar e garantir reforma agrária, garantir agricultura familiar, livre de agrotóxicos, voltada para o mercado interno, valorização do produtor. Quer dizer, fazer soberania nesse sentido é garantir o acesso ao alimento e acesso ao alimento de qualidade. Exatamente, até para ter uma perspectiva de conscientização nutricional. Boa, porque a gente fala muito sobre o acesso à alimentação, mas a gente também tem que conscientizar as crianças, principalmente crianças, que é onde a gente cria os hábitos alimentares, né? Quando a gente começa a criar nossos hábitos alimentares, a ter um acesso a frutas, verduras, enfim, essas questões que a gente sabe que são as vitaminas e minerais que a gente precisa para crescer com qualidade também. Tem essa questão, né? Porque uma criança desnutrida, ela vai ter problemas de saúde ao longo da vida, que vão refletir para a vida. Uma criança obesa também vai ter problemas de saúde que irão refletir, né? Então, quase para terminar, eu queria te fazer uma pergunta fora do roteiro aqui. Nós estamos com aluno de graduação de Relações Internacionais, você está terminando o mestrado, discutindo essa temática. Como é que você vê a importância de estudos e pesquisas nessa área para garantir exatamente essa soberania na Amazônia? Sobre a Amazônia, eu acho que quando a gente vai para os estudos práticos, que é uma área que eu trabalho um pouco, a gente sai da utopia. E a gente se depara com a realidade. A gente precisa dar voz para as comunidades, porque o que acontece? Falando agora da minha parte que eu trabalho com direito indígena. Certo. É muito fácil tu criar uma política pública solucionando um problema sem escutar esses povos. Boa. Então, tu tem que escutar eles e diagnosticar. Né? A gente tem que escutar as populações locais, quilombolas, ribeirinhas, indígenas, até mesmo o povo aqui da Amazônia, para entender qual é a perspectiva. Porque não adianta tu querer fazer uma política sem dar voz para o destino final dela. Perfeitamente. Então, o que eu acredito? Eu acredito que essas pesquisas de campo, elas te tiram essa utopia de que uma solução é mágica e eficaz, ou que é tão simples quanto parece, ou que às vezes é menos complexo do que parece. Porque o dinheiro, né, eu sempre falo isso, o dinheiro do Estado, ele não é infinito, ele é finito, porém ele tem que ser bem destinado. Muito bem, a Bruna Klenkoff está com a gente no programa Globalizando de hoje. Um abraço para a Izzy Gouveia, dando um bom dia pra gente. A Marcela Cardoso também dando um bom dia. O Rony Coelho, parabéns a todos por mais um programa Globalizando, sempre levando temas importantes para a sociedade. Vamos para a 8ª etapa da nossa viagem musical a propósito de Rony Coelho. Laura Coelho, com você. Então, o nosso aviãozinho da playlist hoje, ele já passou pela Suíça, pela Bolívia, México, Portugal, África do Sul, Equador e Argentina. E agora a gente vai pousar em casa, a gente vai pousar no Brasil, onde a alimentação é reconhecida como um direito humano fundamental desde a Constituição de 1988. Esse marco legal reforça o compromisso do Estado em garantir o acesso universal e adequado à alimentação de qualidade. E para representar o Brasil, ouviremos Bate-Balanço de Barão Vermelho. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa, você está acompanhando o programa Globalizando, fizemos uma viagem sensacional, passamos por vários países, pela Suíça, pela Bolívia, pelo México, por Portugal, África do Sul, Equador, Argentina, Laura Coelho. E o Brasil com Bate-Balanço de Barão Vermelho. A Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional estabelece o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, promovendo políticas como o Bolsa Família e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, tornando o Brasil referência na luta pelo direito humano à alimentação adequada. E acabou o programa Globalizando de hoje. Este foi o programa Globalizando. Foi um prazer receber você. Todo sábado, de 9 às 10, a gente está aqui na 105.5, radio.nama.br e também no Instagram, no @pglobalizando, nos bastidores do programa. Sou o professor Mário Tito Almeida. Também estamos quase 13 anos à frente do programa, projeto de extensão que faz parte de um grupo de pesquisa CNPq chamado Internacional da Amazônia, cuja liderança, que é minha, tem um monte de pesquisadores. Fico muito feliz de poder ver que esse programa tem vida
vida longa. Agradeço demais a presença da nossa convidada, a Bruna Klenkauf Machado. Muito obrigado, viu, Bruna, por ter estado. Aceita o nosso convite, inclusive. Obrigada pela oportunidade também de trazer um pouco da minha pesquisa aqui para vocês. Muito bom, então, olha só, quero agradecer a quem fez perguntas, o Igor Costa, Carolina Souza, Lucas Gomes, Matheus Santana, João Silva, Ricardo dos Santos. Agradeço na locução, acadêmica do 8º semestre, membro da equipe de revisão do programa Globalizando, Maiara Batalha. Eu quero que agradeço, professor, é sempre muito bom poder participar aqui do Globalizando, principalmente num debate como esse, que é super importante, e porque eu tenho um contato direto por conta da minha amiga Manuele Gaia, que está falando também sobre soberania, né, alimentar. E para você ficar ligado no tema do próximo programa, que é a ONU e a crise do multilateralismo no mundo. E a gente também vai ter aí a Ciono, participação, né, bem interessante e é bem legal. Então é bem importante que você fique ligado aí nas redes sociais e no próximo programa. Muito bem, obrigado, Maiara. Quem esteve com a gente também, aquela que faz parte da equipe da playlist. Parabéns pela playlist de hoje, Laura Coelho. Obrigado. Obrigado, professor. E eu queria vender o meu peixe, o meu antigo peixe, né, aqui, e convidar você a nos acompanhar nas nossas mídias sociais, que é o programa Globalizando no Instagram e no Threads e no Twitter também. Muito bem, obrigado, Laura Coelho. Eu quero agradecer também a Giovana Palheta, que faz parte da equipe de externa. Obrigado, viu, Giovana? Eu que agradeço, professor Mário Tito, e vale lembrar sempre que o programa Globalizando ficará disponível a partir de terça-feira em formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer e Apple Podcast. Todos programa Globalizando. Muito legal, obrigado. E olha só, a direção de estúdio do programa de hoje foi de Ana Beatriz Pinheiro. Muito obrigado, Ana Beatriz. No cronômetro esteve Isabela Soares. Muito obrigado. Na transmissão da live, obrigado, Marília Martins, diretamente de Cametá. E este programa foi produzido por Eduardo Oliveira, coordenador executivo, Carol Matsura na gestão de liderança, Vitória Magno e Beatriz Oliveira nas orientações, Maria Clara Barata, Vitória Santos, Soraya Pinheiro, Krigor Lutemeyer e Miguel Cabral na playlist, Maria Luísa Garcia, Alice Cardoso, José Cherne, Yasmin Cavalcante, Sátia Lobato e Roseli Ribeiro no Globalizando News, Rita Polaro, Emi Vilas Boas, Gina Fernandes, Eduarda Miranda, Camila Barreto, Mayumi Feitosa, Marcelo Freitas, Raíssa Binara, Jacó Saragá, João Fialho e Iago Melo nas mídias, Lara Rabelo, Ana Clara Duarte, Eduarda Cavalcante, Camila Valentim, Felipe Ranieri, Otália Amaral, Isabelle Gouveia, Raíssa Daniele nas externas, Sérgio Salles, Felipe Leão, Luciano Trindade nas entrevistas, além de Brenda Macedo, Enzo de Luca, João Victor Barra e João Caio Cunha no conteúdo, Iane de Paula, Joelma Costa, Lara Carvalho no roteiro, Letícia Costa e Amin Ribeiro na revisão, Nina Fernandes, Soiane Leão no Globalizando Breaking Live, Daiane Almeida, Suane Rocha, Luísa Costa no Arquivo Documentação e Relatórios. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Operação de áudio, obrigado, Ardel Monteiro. A apresentação foi minha, professor Mário Tito Almeida, e a direção geral da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio Nama FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Tchau, pessoal!